Muito bem, querido aluno do Centro de Estudos Presbiteriano, seja mais uma vez bem-vindo à nossa sala de estudos. Aqui nós estamos no curso de Atos dos Apóstolos e estamos começando o nosso segundo módulo do curso de Atos dos Apóstolos, ou Introdução a Atos dos Apóstolos. E essa é a primeira aula do segundo módulo, ou seja, a quinta aula do curso, sendo a primeira aula do módulo. E essa primeira aula vai tratar da estratégica retórica em Atos, né? A estratégica retórica em Atos. Meu nome é João França, você já me conhece, eu sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, presidente e fundador do Centro de Estudos Presbiteriano, e também quero mandar um abraço aos nossos alunos do Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, em Patos, na Paraíba, extensão de Patos, na Paraíba, onde nós estamos lecionando essa disciplina também para estes alunos. Não só os alunos do CEP participam deste curso, mas também os alunos do Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, lá na cidade de Patos, na Paraíba, no modo EAD, como todo aluno que faz o Centro de Estudos Presbiteriano. Se você tem interesse de levar o Centro de Estudos Presbiteriano para a sua igreja, ah, manda um e-mail para que a gente possa, de fato, vincular a sua igreja também, dentro do módulo EAD também, o curso de Atos dos Apóstolos, para que todos os membros da igreja, o CEP ele existe para equipar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje, a nossa aula sobre a estratégica retórica em Atos. Vamos seguir aqui para aquilo que é importante a gente estudar. Na verdade, o livro de Atos é um livro dificílimo de ser compreendido, muitas vezes, pela igreja, porque às vezes a igreja ignora o conteúdo de Atos e às vezes supervaloriza algumas coisas que Atos possui. Então, Atos é um livro que precisa ser, de fato, estudado, analisado, compreendido dentro do seu devido contexto histórico, dentro do seu contexto teológico e fundamental, como nós temos visto ao longo dessa série. Então, a nossa série ela visa trabalhar isso. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos com a finalidade de compreender melhor a igreja cristã primitiva. Já temos visto as questões relacionadas com a autoria, com a datação, com os aspectos teológicos que são importantes neste documento da fé cristã. Nesse segundo módulo, nós vamos explorar a estrutura e o conteúdo que este livro possui, ou seja, nós vamos ver a estrutura, como Lucas montou o seu texto, e vamos compreender o seu conteúdo, o que o texto de fato nos informa em termos de teologia, de praticidade, daquilo que é prático para a vida da igreja do Senhor Jesus. Muito bem, então nós estaremos compreendendo essas verdades e visando assim uma compreensão mais clara das verdades do Evangelho que se faz presente no livro de Atos dos Apóstolos. Olharemos a forma como Lucas esboçou seu livro, bem como o conteúdo que ele encerra a mensagem da redenção. Seguindo aqui, vamos observar o propósito definido em Atos. A primeira coisa que Lucas faz ao escrever a sua narrativa é mostrar o seu propósito definido. Ele tem um propósito definido, tem um propósito delineado, já determinado, já delimitado para a sua obra. Quando lemos Atos dos Apóstolos, nos perguntamos qual é o propósito que Lucas escreveu esta sua narrativa. Ao estudarmos a obra de Lucas Atos, descobrimos que o seu autor tinha um duplo propósito na escrita do seu texto. Ele tinha o propósito de apresentar um relato histórico, bem como escrever um texto carregado de concepções teológicas ímpares. Dentro dessa pressuposição, analisaremos essas duas proposições intencionais de Lucas. Outros sugerem, e aí você pode ir a fundo nisso, né? Por exemplo, você pode pegar o livro lá do D. Carson, Douglas Moo e Leon Morris, o Introdução ao Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova, da década de 1970 e 1997. Ao capítulo que ele vai tratar de Atos, ele vai mostrar as várias abordagens que são apresentadas para o propósito. Por exemplo, há quem diga, né, que o autor de Atos tenciona oferecer uma conciliação visando criar uma síntese a partir das supostas antíteses do cristianismo judaico e do cristianismo gentílico. Essa tese ela foi descartada há um tempo atrás, voltou novamente com certa força, acho que há uns 4, 5 anos atrás, ela voltou com certa força,
quando se publicou a questão do Sanders, né, o Sanders quando ele traz lá o judaísmo de Paulo, né, como sendo não o judaísmo. Paulo no Inimigo da Lei, né? Paulo, o povo judeu e a lei. É um livro bem interessante sobre a nova perspectiva, essa é a palavra. A nova perspectiva paulina traz essa discussão novamente. Então, assim, é uma coisa que já foi descartada, mas o povo quer ressuscitar sempre que acha que é uma novidade, uma coisa sei lá, essas loucuras que os teólogos aí inventam para fazer, para escrever livro e vender, né? Na verdade, eles escrevem livro para vender, né? Mas voltando aqui, então eles tentam ensinar, incutir que há uma conciliação visando assim a estabelecer a síntese a partir da suposta antíteses do cristianismo judaico do cristianismo gentílico. Então havia um cristianismo judaico e um cristianismo gentílico que vivia em oposição no primeiro século, segundo alguns. Isso porque parece-nos que o escritor de Atos torna Pedro em um gentil, né? Conforme nós lemos Atos capítulo 10, quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 11, verso de 1 a 18, quando Paulo vai falar, quando Pedro vai dizer que Deus concedeu também arrependimento aos judeus, aos gentios, Atos 15, versos de 6 a 11, quando Pedro vai se defender perante o concílio, porque ele entrou na casa do judeu, Cornélio, nesse caso, né? Ao passo que Paulo, ele é tornado em um judaizante, pois ele aceita as decisões do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, sobre o uso da comida, né? E da carne sacrificada é, a, da carne sacrificada ao ídolo, do sangue e tudo mais. Então, essas questões, as decisões conciliares, Paulo assume porque eram decisões particularmente judaicas. Por que Paulo, um gentílico, aceita isso, né? Um apóstolo gentílico, não um gentílico, mas um apóstolo aos gentios. Há também um outro ponto importante que eles tentam colocar como contraposição entre Paulo e Pedro, que é também que ele faz circuncidar a Timóteo. Lá em Atos capítulo 16, verso 3, ele coloca essa perspectiva de circuncidar a Timóteo. Também ele faz votos judaicos, Atos capítulo 18, versos 18, versos 21, capítulo 21, versos 17 a 26. Nós vemos exatamente isso dentro da estrutura teológica que Paulo é tornado no judaizante, segundo essa proposição. Mas essas ponderações colocam o autor de Atos como alguém que tenciona oferecer uma conciliação entre os personagens principais de Atos dos Apóstolos, que é Pedro e Paulo. Nesse contexto, né? Então vamos lá, seguindo aqui. Mas será que tais alegações se sustentam? Um estudioso do Novo Testamento nos leva a encarar este assunto por outro prisma. Assim como foi um campeão da primeira igreja em Jerusalém, né? Assim como um foi o campeão da primeira igreja em Jerusalém, assim o outro foi o fundador das primeiras igrejas gentílicas. Não há, contudo, indício de antagonismo entre os dois. Nem o trabalho de um ou do outro era limitado a uma só classe de ouvintes. Por exemplo, Pedro levou o evangelho à casa do gentil Cornélio. Paulo falou aos judeus. Sempre que teve qualquer ocasião para isso, segundo Mary Taylor, na sua obra O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, publicado em 1995 pela Vida Nova, e as páginas 239. Aqui é importante essa declaração do Taylor, porque o Taylor, note bem, ele mostra um outro foco da problemática. A problemática não era que Paulo se tornou judaizante, Pedro se tornou gentílico, não. É que Pedro, por ser um judaizante, ele entendia que ele passou a perceber a necessidade também de pregar o evangelho àqueles que não eram judeus. E Paulo, na verdade, ele tenciona pregar o evangelho aos judeus, mas os judeus rejeitam. Lá em Atos capítulo 3 nós vemos isso. Há uma rejeição muito grande. Então, Paulo ele vai trabalhar algumas outras questões relacionadas ao evangelho levado aos seus patrícios. Aqui percebemos também que não existe esse antagonismo exasperado, né? Conforme é colocado por muitos eruditos em relação a Pedro e Paulo. E por isso devemos estudar os postulados de Lucas para os propósitos históricos e teológicos que seus escritos nos oferecem. Não é por causa dessa divergência que eles tentam propor e colocar Pedro contra Paulo e Paulo contra Pedro, que não é bem assim que nós percebemos no estudo da Escritura.
Então, essa questão, será que é isso mesmo que tem acontecido? Vamos lá, o relato histórico. Então, qual é o propósito de Lucas? Lucas pretende oferecer um relato histórico de tudo que ele havia, havia visto, presenciado e estudado e pesquisado. A intenção de Lucas em escrever sua obra é certamente apresentar um relato histórico. No prólogo ao seu evangelho, deixa-nos claro que pretende escrever um relato histórico fidedigno, conforme lemos em Lucas capítulo 1, versos de 1 a 3, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, o propósito primário de Lucas certamente é o propósito de narrar a história dos fatos, como os fatos aconteceram. Então, o propósito de Lucas escrever a obra Atos Lucas, o propósito dele certamente é um propósito histórico. Ele quer oferecer a história da igreja para Teófilo e para a igreja posteriormente, que vai se alimentar desse conteúdo. Mas a questão que nos surge é o que é história? Né? Da onde vem? O que significa história? Há muita suspeita quando a gente fala que a Bíblia é um livro histórico, né? É um livro histórico em que sentido? Histórico no sentido de que a modernidade tem proposto? É histórico no sentido de narrar fatos que de fato ocorreram? Ou é histórico no sentido simplesmente de apresentar uma visão de um povo específico? Essa discussão de história é muito longa, muito demorada, e nós não vamos passar muito tempo aqui. Mas a palavra história, ela vem do substantivo grego historia, que por sua vez deriva do verbo historou, que significa originalmente aprender pela pesquisa ou pela investigação. Então, história é você aprender pela pesquisa e pela investigação. Tanto é que quando você gosta de história, eu amo história, né? Eu sou apaixonado por história. Então, quando você estuda história, você aprende através da pesquisa e da investigação, porque você absorve melhor o conteúdo. Eu quero sumarizar aqui, eu não vou detalhar. Se você está assistindo a nossa aula, você tem o direito, certamente, se você assistiu dentro da nossa plataforma de aprendizagem, certamente você tem o direito de baixar o, o esboço completo da aula, né? Esse esboço completo da aula você baixa e você vai ter todos esses termos que nós colocamos aí sobre história lá definidos e trabalhados de maneira muito interessante. História, ela pode ser definida como acontecimento. É o evento que acontece, então é um acontecimento. O evento aconteceu, isso é uma história. Também história também pode ser marcada pelo sentido de informação. A história, ela pode ser tida como você absorver informação, você adquirir um conhecimento sobre um determinado fato, um determinado evento, uma determinada circunstância. História também é investigação, que é a proposta de Lucas aqui, né? Lucas diz que vai investigar, ele fez uma acurada investigação dos fatos. Então, é isso que é história. História é essa investigação. Mas também quando você lê a obra de Lucas, você descobre também que história pode ser tomada também como uma interpretação. Porque a história de Lucas ela vai ter uma análise teológica, então você vai ter a interpretação teológica do evento. Então, a própria história, ela não é quem estuda história ou faz história ou pesquisa história, ele não é neutro, ele vai interpretar o evento que ele vê ou evento que ocorre. Então você vai ver muito também isso no livro de Atos, Lucas interpretando os eventos a modo a coadunar com a sua mensagem redentiva e catéquica que ele tenta promover na vida de Teófilo. Em termos claros, devemos ler o livro de Atos dos Apóstolos como um relato histórico de fatos factuais. Então, tá, beleza, o que é que história para Lucas? História para Lucas são os eventos dos relatos históricos que de fato ocorreram. Então, para Lucas, os eventos ocorreram de fato. Há alguns loucos aí, alguns doidos aí que dizem que os eventos históricos narrados, eles não são verdadeiros, ou seja, eles são mitológicos. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque a nossa aula aqui não é de hermenêutica nem de exegese, mas só para deixar bem claro, isso aí é pura balela, né? O uso que Lucas faz da expressão acurada investigação, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 3, no original denota a ideia de uma investigação pormenorizada. Ele coloca a expressão akribos cateques, né? Cateques.
Da onde vem essa palavra catequese, da onde vem essa palavra catecismo, que indica aprender por sequência, aprender por ordenação, ok? O termo akribos, que é um advérbio aqui, akribos, aponta para uma estrita sequência, ou seja, uma sequência muito estrita, uma ordem, um padrão, ou seja, ele vai investigando um padrão. Indicando que é uma investigação precisa e rigorosa, ou seja, isso é que dá fundamento ao texto histórico, né? Essa investigação precisa e rigorosa é o que dá fundamento ao texto histórico. E o uso de catequese, né, indica a ideia de um ato sucessivo, denotando a sequência no tempo e no espaço. Ele pega o tempo e o espaço, colocam dentro dos seus eventos sucessivamente para mostrar, tendo uma finalidade teológica, claro, com isso, uma finalidade teológica, mas essa ação de Lucas mostra que ele tem interesse histórico nos eventos. Isso aqui é importante, porque a fé cristã ela é fundamentada em fé em atos históricos. Por exemplo, quando você estuda lá 1 Coríntios, no dia que você for fazer o curso de 1 Coríntios, né, análise de 1 Coríntios, espero que um dia seja feito aqui pela nossa sala de estudos e pelo Centro de Estudos Presbiteriano, mas quando você estuda a carta de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, 1 Coríntios especificamente, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar da ressurreição, ele vai dizer o seguinte, que o fundamento da pregação da igreja está na ressurreição. E ele fundamenta a ressurreição no evento histórico, na ressurreição de 500 testemunhas que testificaram desses eventos. E é interessante porque o cristianismo ele é fundamentado em elementos históricos, em eventos históricos, em eventos que ocorreram. A história do cristianismo e de toda a teologia cristã, ela está fundamentada na chamada história teológica e também na história factual, ok? Então, quando eu falo de história teológica, não estou falando de duas histórias, estou dizendo que o evento histórico ocorreu, a queda de Jerusalém de fato ocorreu. Teologicamente, o que isso implica para nós? Por exemplo, e aí quem é premilenista, quem é pós-milenista, quem é amilenista, quem é preterista vai ter uma visão teológica do evento. Mas um fato interessante, o evento ocorreu. Isso é importante para a gente. Segundo, o propósito também de Lucas é um propósito teológico. Qual é o propósito teológico? Transmitir o poder e a realidade do Evangelho de Cristo. Uma segunda dimensão no propósito definido de Lucas é certamente o de transmitir, partilhar e divulgar o Evangelho. Isso é percebido, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos de 3 a 4, quando ele diz: Me pareceu bem dar-te por escrito uma exposição em ordem, para que tenhas o quê? A plena certeza das verdades que fostes instruído. Então, como vemos aqui, Lucas escreveu a história para confirmar o que já havia ensinado a Teófilo e a outros. Assim, podemos considerar Atos como uma história didática, ou mesmo como instrumento de catequese, até porque ele usa a palavra catequese lá, né? Pois tudo indica que o autor de Atos desejava que tanto Teófilo, bem como os outros leitores, fossem fortalecidos em certas convicções teológicas importantes, revelando que a história oferece sentido às perspectivas teológicas da igreja, é aquilo que eu falei anteriormente. Então, a história ela fundamenta a perspectiva teológica da igreja em determinadas doutrinas, ressurreição, ascensão, né, glorificação, tudo isso está fundamentado em elementos históricos sólidos e comprovados. Muito bem. Isso nos leva agora para a dependência de autoridade. Lucas ele não apenas escreve o seu relato como um relato histórico, teológico, mas ele aponta para a dependência de autoridade. A segunda estratégia retórica que Lucas usa de forma intencional, né, é a chamada dependência de autoridade. Aqui percebemos que o autor da obra, Lucas Atos, afirmou as verdades teológicas e históricas não baseado em sua própria autoridade. Ele não escreveu baseado na sua autoridade e ele não produz o texto baseado no seu próprio testemunho pessoal, mas na verdade na autoridade de Cristo e de seus apóstolos. Deste modo, Lucas serviu como uma verdadeira testemunha do Evangelho. Então, Lucas ele pega os eventos, ele quer que esses eventos sejam analisados e vistos dentro da perspectiva cristã, didática e catéquica. Então, o que ele faz? Ele, para fundamentar e dar força àquele escrito, ele pega os testemunhos dos apóstolos e da autoridade própria de Cristo e coloca no seu texto.
Lucas, valendo-se das colunas da igreja, os apóstolos e os profetas, como nós vamos ver no texto de Lucas, constantemente ele falando, né, lá em Atos capítulo 2, verso 42, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e depois ele vai falar dos profetas, então você vai ter lá Lucas sempre apelando para a autoridade apostólica e apelando para a autoridade profética. Ele recorre a eles para ilustrar ou reforçar algum ensino ou algum relato em seus escritos. Essa estratégia revelou que o autor dessa obra, Lucas Atos, dependia exclusivamente da autoridade de Cristo e dos seus apóstolos. Mas de que forma Lucas fez isso? Lucas fez isso de duas formas. A primeira delas é que ele apelou para as palavras autoritativas. E segundo, porque ele faz referência aos atos autoritativos que são decorrentes dessas palavras, né? Isso aqui é interessantíssimo a gente mergulhar mais, estudar mais sobre isso. As palavras autoritativas. Lucas vale-se do recurso de citar longos discursos dos pilares do cristianismo primitivo. Ele apoia-se neste procedimento, oferecendo assim autoridade ao seu escrito. Então, Lucas quer que o seu escrito seja aceito e bem ponderado, e bem analisado, e bem estudado, e bem compreendido. De fato, cerca de 30% de Atos é composto de debates, de diálogos, de monólogos e de sermões e outras apresentações orais. Por exemplo, Atos 2 é um sermão, né? Você vai ter, por exemplo, debates teológicos gritantes, por exemplo, lá em Atos 17. Paulo no aerópago de Atenas, você vai ter lá Paulo discutindo com os epicureus e com os estoicos, Então você vai ter isso. Você vai ter diálogos. Diálogos é importantíssimo, né? Pedro falando com o Senhor quando a visão do lençol acontece, mostrando que há um novo momento no pacto de Deus com a igreja do Senhor. Então, você vai ter exatamente isso muito claro na Escritura. Você vai ter lá os monólogos de Paulo perante Festo, perante Félix. Tudo isso aí são textos que Lucas vai usar para fundamentar seu texto. Esta é uma porcentagem recorde de discursos, em comparação com a apresentação de outras histórias antigas, provavelmente porque Lucas ele apresentou os discursos como uma forma de apelo à autoridade dos apóstolos. Ele está colocando os discursos assim, olha, eu estou colocando isso aqui para mostrar para vocês que os apóstolos, eles falaram isso aqui e eu estou registrando isso aqui porque o meu documento, o meu texto está fundamentado na palavra deles. Isso aqui é importante. No total, existem cerca de 24 discursos em Atos. 8 deles pertencem a Pedro, 9 dos quais também, 9 da totalidade dos 24, pertencem a Paulo. Um pertence a Estevão, aquele capítulo, o capítulo 7 ali, fantástico, vai ter um texto bem longo, né? O discurso de Estevão. Um discurso de Tiago, que é lá no no Concílio de Jerusalém, né, Atos capítulo 15, e mais alguns outros discursos que vão aparecer ao decorrer, né, a Ilha de Malta, né, você vai ter lá o discurso perante Félix, perante Festo, como já mencionei aqui. Então, a grande maioria desses discursos são dos apóstolos. Os restantes dos discursos eram dos profetas e dos líderes mais proeminentes da igreja. Isso é percebido no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 2, onde que ressalta o fato da intencionalidade histórica com fundamento autorizado, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram que testemunhas oculares. Quando ele usa testemunhas oculares aqui, irmão, certamente ele está fundamentando que o seu texto ele tem força porque ele pegou relatos de primeira mão, não relatos de segunda, de terceira. Ele pegou as testemunhas que viram os milagres, que viram a obra de Cristo, que viram tudo que Cristo fez, né? Por outro lado, ele vai dizer testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele vai procurar os pastores naquela ocasião que agora estavam pregando nas comunidades cristãs, fundamentando essas comunidades. E os ministros da palavra aqui, os apóstolos, os profetas e assim sucessivamente, são usados como veículos e como fundamento, como alicerce da construção do texto lucano. Os atos autoritativos. Aqui é uma outra coisa importante que a gente precisa ter em mente. Quando a gente fala de atos autoritativos, nós estamos fazendo menção a, a eventos
extraordinários que acontecem, os milagres, as curas, tudo isso aí que nós fazemos menção, que nós lemos na Escritura Sagrada, são tidos como atos autoritativos, porque são fundamentados na ação apostólica, né? Então, a ação apostólica dos milagres, das curas, dessas coisas todas. Então, você tem os atos autoritativos no texto de Lucas aqui em Atos. Muito bem. Além de haver o uso do recurso de palavras autoritativas, Lucas também vale-se daquilo que nós chamamos de atos autoritativos, como eu já falei. Em Pentecostes 2, por exemplo, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo de ser uma igreja dinâmica. E os líderes preeminentes, eles receberam o dom do Espírito, como nós vemos ali. Bem como os apóstolos foram capacitados a realizarem coisas extraordinárias, milagres, curas e outras coisas que nós vemos na narrativa de Atos. Observemos, por exemplo, como o ministério de Paulo foi avaliado dentro dessa visão lucana no texto de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Tem uma informação bem interessante aqui, que é bem curiosa. Atos 13, de 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes, né, Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-se nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos aos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não só vendo o sol, né? Não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então Procôncio, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Lucas ele cita esse episódio mostrando, por exemplo, que a pregação de Paulo, o ensino de Paulo estava sendo ministrado ao procônsul e, infelizmente, estava sendo pervertido por um indivíduo. Então, Paulo ele toma aquilo ali como sendo uma afronta à verdade de Deus e como ato autoritativo ele opera um milagre de juízo. E aquele homem ali, o procônsul, quando ele vê aquilo, ele crê e fica maravilhado com a doutrina que ele estava recebendo, com o ensino que ele estava sendo lhe ministrado. Então você tem os atos autoritativos nesse sentido. Ok, isso também nos leva também para é, o que nós chamamos de, eu não coloquei aqui, mas é uma referência específica a, a, a estruturas, né, os designs de estrutura, né? Não tem aqui, acabei passando batido, mas o título daqui é os designs das estruturas do texto, né? Porque o texto ele não apenas apresenta esses eventos aqui como nós vemos, os atos autoritativos, mas também ele tem a chamado de projetos, sumários de estruturas, os projetos, os designs, os desenhos de estruturas. Os resumos estruturais, como nós conhecemos, é assim que nós chamamos, os redatores das escrituras bíblicas tornaram-se presentes em seus relatos, em vários níveis diferentes. Eles entram no relato, eles estão no relato de várias maneiras. Às vezes, para efeitos práticos, se ocultam por trás de ações de uma história, ou por vezes oferecem um comentário para explicar o que ocorre nos relatos narrativos. A isso nós chamamos de comentários autorais, como diz Richard Platt no seu livro Ele nos deu história, na página 186. Ao longo do livro de Atos, percebemos Lucas fazendo comentários, ele revelando a intenção do coração dos personagens, da narrativa, descrevendo os cenários com uma propriedade singular,
devemos ter em mente o que disse o Robert Alter, quando ele diz o seguinte: jamais duvidamos seriamente de que o narrador sabe tudo o que precisa ser sabido a respeito dos motivos e dos sentimentos e da natureza moral e da condição espiritual de seus personagens. Então, quando você lê Atos, você percebe que Lucas ele fez um corte estrutural na sua narrativa, colocando na narrativa aquilo que ele entende, comentando, explicando, esclarecendo, colocando a termos claros aquilo que você está lendo, para você entender a mensagem que ele está propondo. Então, não acho estranho quando você vê Lucas entrando no relato, dizendo, olha, como nós vimos agora, né? Saulo, que também é Paulo. Então, quando ele coloca que é Lucas que entrou na narrativa, dando aquele aposto, aquela explicação para nós. Você vai ver, por exemplo, personagens que diz lá, Lucas, no Evangelho de Lucas, né, que diz assim, mas o coração deles era assim, era maligno, era desse jeito, daquele. Então, Lucas ele consegue olhar o coração do personagem, porque ele que está narrando o personagem, ele que está colocando o personagem em movimento. Ah, e aí a gente precisa olhar isso com muita prudência, muita cautela também, estudando o Evangelho como uma narrativa, mas uma narrativa literária. Não é simplesmente uma coisa oca, paca, não, não. Ele tem uma intenção com aquele relato, e por isso que você verá a intenção dele dentro dos personagens e dentro da participação do próprio autor dentro da narrativa. Então isso é chamado de resumos estruturais. Mas também, dentro desse design de estruturas, nós vamos encontrar também o chamado design do crescimento de igreja. E aqui a gente encerra a nossa aula. Quando nós observamos a narrativa lucana com relação ao crescimento da igreja, percebemos que ele utiliza um padrão bastante interessante. Quando ele descreve o crescimento da igreja a partir de dentro da igreja, o crescimento interno, ele revela que na igreja há uma certa tensão. Por exemplo, quando você pega o capítulo 6 de Atos, por exemplo, você vai ver que o número de discípulos cresceu dentro da igreja local. E cresceu não apenas no sentido de quantidade, mas também de qualidade. E aí o que vai acontecer? Essa proliferação de discípulos acontece uma grande tensão, um problema entre as viúvas helênicas e as viúvas judaicas, né? Uma sendo esquecida na distribuição diária, que no caso as viúvas helenas. Então você vai ter, dentro da estrutura teológica e dentro do que Lucas propõe, esses cortes, esse desenho do crescimento da igreja. Ele vai desenhar o crescimento da igreja dentro dessa estrutura. Quando há um crescimento interno, há uma tensão interna. Mas quando a igreja passa a crescer externamente, ou seja, agrega-se à igreja um maior número de discípulos e seguidores, acontece agora uma oposição daqueles que estão fora da igreja. Você vai ver, por exemplo, a simetria mesmo nisso. No capítulo 5, né, diz que quando o número de discípulos cresceram nas regiões lá, né, a igreja se espalhou. Ela se espalhou porque veio uma grande perseguição sobre a igreja, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mais adiante você vai ter a mesma ideia. Quando Paulo vai para Atenas, ali em Tessalônica, ele começa a pregar e tudo mais, e começa a ver um número de convertidos, o que acontece? É uma oposição dos judeus contra Paulo, e Paulo tem que correr para outra região. Então você vai ter essa simetria muito nítida no livro, porque isso é chamado do desenho, do design, né, da estrutura do crescimento de igreja que Lucas propõe. Você percebe também o número, né? Primeiro 3.000, depois 4.000, depois 5.000, você vai somando, vai dar uns 10.000, umas 10.000 pessoas crendo dentro de um período de tempo muito curto, e a igreja crescendo numericamente, e aí, consequentemente, aumenta os problemas internamente, porque a igreja começa a ser ensinada. Paulo vai, como nós vemos lá em Atos, capítulo 14, né? Que Paulo vai em cada cidade, região, e manda promover a eleição de presbíteros, ou seja, para nutrir essa igreja, para cuidar dessa igreja. Então, essa igreja está crescendo numericamente, mas também o crescimento acompanha, tem que acompanhar também o crescimento espiritual, nutritivo da igreja através da palavra. Eu quero ficar por aqui porque, na verdade, aqui nós encerramos a nossa aula. Se você Aqui você vai ter também no livro de Atos uma coisa interessante, que Lucas presta atenção a essas duas dimensões do Evangelho. De forma objetiva, ele enfatiza as realidades da grande obra da salvação de Deus em Cristo, ou seja, a mensagem redentora de Cristo morreu pelos pecados do seu povo e ressurgiu entre os mortos e agora reina de acordo com Deus o Pai. Então, assim, você vai ter exatamente esse relato dentro da estrutura
do design e do crescimento da Igreja de Cristo Jesus, porque Lucas vai trabalhar essa narrativa de maneira muito clara, muito evidente. E aí, se você quer estudar, conhecer mais, se aprofundar, baixa lá o esboço da aula, leia o esboço da aula, porque o esboço da aula é a aula completa, escrita de maneira narrativa, de maneira muito clara. Que Deus possa ter graça à sua vida, que você possa estudar, mergulhar e aprender mais da palavra do Senhor aqui no nosso curso de Atos. Te espero na próxima aula, que Deus estenda graça sobre a tua vida. Se você ainda não sabe como entrar em contato conosco, não tem problema, você pode entrar em contato conosco pelo seguinte e-mail, é, Centro de Estudos Presbiteriano 1, @gmail.com, ou pelo e-mail joãoricardo.feira-de-frança@hotmail.com. Sem acento, sem pontuação, sem cedilha, tudo minúsculo. E tudo junto. É um nome completo, sem acento, sem nada, @hotmail.com. Ou se você quer escrever diretamente para o CEP, para a direção do CEP, você pode escrever para Centro de Estudos Presbiteriano 1, @hotmail.com. Centro de Estudos Presbiteriano 1, gmail.com, tá bom? Deus estenda a graça sobre a tua vida. Entra também no nosso site www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com.br e aí você terá mais informações sobre os nossos cursos e também material para você baixar, para você ler, para você estudar, para a glória do Senhor. Deus te abençoe, que Deus possa conceder graça sobre a vida de vocês.